Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na khutbah de hoje, o nosso imam, Sheikh Fahmi, fala sobre os meses sagrados. Mas quais são os meses sagrados? A maioria das pessoas imagina que os meses sagrados, na realidade, não existem. Existe apenas um mês sagrado, o mês do Ramadã, ou talvez mais um mês sagrado, ou parcialmente, não o mês todo, o último mês do calendário islâmico, mês de Dhul-Hijjah. Na realidade, nós temos 4 meses sagrados ao longo de cada ano. Deus Todo-Poderoso, no Alcorão Sagrado, diz: por certo, o número dos meses junto de Deus é de 12 meses, conforme está no livro de Deus, ou seja, no Alcorão Sagrado. Desde o dia em que Ele criou os céus e a terra, 4 deles são sagrados, essa é a religião reta, então não sejais neles injustos consigo mesmos, ou seja, não promovam injustiça, assassinato, guerras e outros males. Se nós estudarmos a história, no período pré-islâmico, a época chamada de época da ignorância, Jahiliya em árabe, as tribos árabes idólatras viviam em guerra, constantemente uma tribo atacando a outra, tempo inteiro, gente, tempo inteiro. Esse é infelizmente, um dos resquícios, talvez, da cultura árabe atual, que ainda se baseia, infelizmente, vergonhosamente, numa cultura tribalista, em que eles viviam sempre em desentendimento, em constantes disputas e conflitos. Mas existia um período em que eles se dedicavam à sua espiritualidade. Se nós pegarmos da história da religião, desde a época do profeta Abraão, já existe a peregrinação, Hajj. Hajj já existe desde o profeta Abraão. Obviamente, Abraão era monoteísta, profeta de Deus. Com o passar do tempo, a humanidade se distanciou da mensagem e começou a ir pelo caminho da idolatria, adoração das estátuas. Até que a gente chega no período em que a Península Arábica era majoritariamente idólatra, adoravam estátuas, mas preservavam um período para a sua peregrinação, o seu Hajj, totalmente diferente, óbvio, do Hajj da peregrinação que os muçulmanos fazem, tem nada a ver. Mas era um ritual de peregrinação e era uma visita feita onde? A Kaaba, que continua sendo em Meca, na Arábia Saudita, como era desde aquele tempo. Essas tribos faziam a sua peregrinação no último mês do calendário lunar, chamado Dhul-Hijjah, 12º mês. Só que naquela época, gente, existia avião, existia carro, existia ônibus, existia moto. Eles levavam em média um mês deslocando todas as suas caravanas até aquela região. Então eles pegavam o mês anterior, Dhul-Qa'dah, 11º mês, faziam o seu ritual do Hajj no mês do Dhul-Hijjah. Terminado, eles retornavam, aí já precisavam de mais um mês seguinte, aí seria o primeiro mês do ano seguinte, Al-Muharram. Então, por 3 meses, essas tribos precisavam de o quê? Uma pausa, cessar fogo. Precisavam de uma pausa, uma parada sem guerras, para eles se dedicarem a esses deslocamentos e à prática da sua espiritualidade, ainda que uma prática totalmente, completamente idólatra. Passados 6 meses, eles queriam fazer uma nova visita, uma visita menor, chamada também de Umrah, assim como nós também chamamos de Umrah, mas é um ritual totalmente diferente.
Se eram 6 meses depois, então ficou determinado que seria no 7º mês do calendário lunar, portanto no mês de Rajab. Então nesse período também não haveria combate, não haveriam guerras, não haveriam assassinatos. Só que as tribos árabes, gente, não se controlavam, ou seja, elas viviam dessas disputas, dependiam disso. A sua ligação, o seu vínculo com essa vida mundana, com essa vida terrena, com o material, era tão grande que elas precisavam dos combates, elas precisavam das disputas. Alguns até interpretam como um certo desejo ou vontade de viver constantemente guerreando. Então o que eles decidiram? A gente precisa mudar esse sistema. 3 meses consecutivos, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah e Muharram, direto, sem guerra não dá. Vamos pensar num sistema novo. Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, tá bom, a gente não promove guerra. Mas Muharram, vamos trocar o nome dele. Muharram era o 1º mês do calendário. O 2º mês, chamado Safar, vamos puxar o Safar como o 1º mês, joga Muharram para 2º mês. E a gente faz isso em anos alternados, ano sim, ano não. Quando o Safar for o 1º mês, pronto, a gente sai no pau todo mundo, volta a guerrear. No ano seguinte, volta Muharram como o 1º mês, a gente fica em paz, então completando 3 meses. Olha o absurdo da cabeça, da mentalidade dos árabes naquela época. Subhanallah, gente. No ano 10 da Hijra, foi quando o nosso querido, amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, fez então a única vez na sua vida o Hajj. Ele fez Hajj uma vez só, foi no 10º ano da Hijra, portanto o 23º ano da sua missão, após 23 anos do Islã, desde o início da revelação. Naquele ano, o profeta alaihi salam, quando estava em Meca, se dirigiu aos crentes, se dirigiu aos muçulmanos. Naquele ano, naquele mês de Dhul-Hijjah, ele seria antecipado naquela brincadeira das tribos de alternar os anos, ele seria antecipado por um ano que se seguia, em que o 1º mês seria de Al-Muharram, portanto mês sagrado sem combate. E o profeta alaihi salam então diz, como é narrado num hadith, em que agora o tempo assume o seu formato original, que é aquele quando Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Todo-Poderoso, criou os céus e a terra, em que Deus definiu os 12 meses, Ele definiu 4 meses como sendo sagrados, desde a criação do universo, sendo 3 consecutivos, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, Muharram, e depois, no 7º mês então, o mês do Rajab. Esse hadith, essa narração longa, ainda o profeta fala sobre a honra, a vida, a propriedade, direitos sagrados das pessoas, que ninguém tem o direito de roubar, portanto também ninguém tem o direito de matar. Ele diz: não combatam, não se matem entre si. E no final dessa narração, por 2 vezes ele pergunta: eu não passei, não transmiti a vocês a mensagem, não transmiti a vocês a mensagem, até que os muçulmanos testemunhassem a verdade nas palavras do nosso profeta. E o que nós vemos hoje, gente? Qual é a realidade desse mundo maluco em que nós vivemos hoje? Existe respeito aos meses sagrados? Existe respeito à vida humana? Existe respeito aos tão aclamados direitos humanos, que mal saíram do papel? Na prática, eles não são respeitados. Nós vivemos num mundo em que as mortes são constantes. Nós vivemos num mundo hoje em que as guerras se multiplicam,
Ontem mais um conflito começou, mais um ataque começou. Em outra parte, subhanallah, que descontrole é esse? Aonde é que a humanidade vai parar? O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse numa outra narração, que no dia do juízo final, o primeiro pecado, o primeiro crime, primeira coisa das más ações que serão julgadas é justamente o homicídio, o assassinato, tirar a vida de alguém. E o Sheikh Fahmy ainda complementou que a primeira coisa das boas ações a ser julgada será justamente a oração. A oração, que é o mínimo que se espera de um muçulmano, de um crente fiel, que ele reze e peça ao seu Criador. Será que nós cumprimos com a oração? Nesse mundo em que nós vemos uma quantidade absurda de mortes e assassinatos diariamente, e a gente fica calado. Numa outra narração, o profeta, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, diz que dentre as más ações, que tem as piores consequências, o pior castigo perante o Criador, existe uma que não tem escapatória, da qual a pessoa não vai fugir. É justamente o assassinato, a morte sem direito algum, a pessoa que matou sem direito algum. Qual é o direito que alguém tem de matar uma criança? Qual é a justificativa que um ser humano pode trazer para uma pessoa, um grupo, um exército, um país matar um recém-nascido? Que mal um recém-nascido fez? Que crime ele cometeu? Que pecado essa criança cometeu? Quem no mundo é capaz hoje de justificar o assassinato de um bebê? Quem é que tem cabeça, capacidade para justificar a morte de crianças? É impossível. É impossível. O profeta alaihi salam ainda complementou numa outra narração que o Sheikh trouxe para nós hoje, em que Deus determinou que a vida de um muçulmano, ela vale menos, significa menos do que esse mundo todo. Ah, mas vocês muçulmanos, não, puxa vida, como vocês são arrogantes, né? Puxa, a vida de um muçulmano vale mais do que todo esse mundo. O mundo em si é menos significante ou significativo do que a vida de um muçulmano. Deus proibiu tirar a vida de qualquer pessoa. É proibido matar. Mas o muçulmano, entenda-se, o crente, o fiel, aquele que é de fato submisso a Deus, que acredita no seu Criador, a sua vida sim vale mais do que tudo aquilo que existe. A vida das pessoas vale mais do que o material. Essa é a mensagem do Islã. Não significa que o muçulmano é melhor do que as outras pessoas. Não. A vida é sagrada, a vida perante Deus é sagrada, mas infelizmente, todos os nossos irmãos, inclusive das demais espiritualidades, eles esqueceram-se disso. Eles assistem na internet, assistem na televisão, os muçulmanos morrendo, as crianças morrendo, e muitos ainda ficam apáticos. Alguns até acham que é correto, porque são terroristas, tem que matar. E a culpa é de quem? É nossa também, porque nós, como muçulmanos, infelizmente, somos comunidades também bastante apáticas.
Nós vemos o sofrimento dos nossos irmãos palestinos diariamente e o máximo que a gente faz é mandar uma mensagem ou outra num grupo de WhatsApp, que já é formado majoritariamente por muçulmanos. Isso não dá resultado nenhum. Nós precisamos conquistar a opinião pública mundial. E nós que vivemos e nascemos aqui no Brasil, precisamos conquistar a opinião pública brasileira, para que o brasileiro entenda que aquilo que ocorre lá não é uma guerra, é simplesmente um massacre, é um genocídio covarde. E qual é a mensagem que a gente extrai do discurso, da fala do nosso querido Sheikh hoje? É que nos meses sagrados nós temos uma dedicação extra, porque tanto as boas como as más ações, elas se multiplicam nesse período. Só que as más ações, elas têm a injustiça com uma proibição maior ainda. Se ela for cometida, ela tem um peso maior ainda. E conforme comunicado do Conselho dos Teólogos Islâmicos, amanhã, sábado, dia 13 de janeiro, se inicia o mês do Rajab, o primeiro dia do mês de Rajab, amanhã, o 7º mês do calendário islâmico deste ano, já antecipando o mês do Sha'ban, e depois vem o Ramadã, que já está batendo na porta. Então, que nós tenhamos a capacidade de entrar nesse clima do mês do Rajab, nesse clima do mês sagrado, do 4º mês sagrado, e amanhã, que todos nós possamos sair daqui de Campinas em direção a São Paulo, para nos unirmos aos nossos irmãos de todas as comunidades e demais entidades aqui do Brasil, também não muçulmanos, uma voz única, para que se pare o ataque na Palestina. Esse massacre tem que parar, gente, tem que parar, é nossa obrigação. Inshallah, gente, tem um ônibus saindo daqui, está pago já, nós não estamos pedindo para ninguém nem um centavo, a gente só pede o tempo de vocês. E esse tempo é por nós, porque esses irmãos que estão falecendo na Palestina estão com Allah subhanahu wa ta'ala. Quantas vezes o Sheikh falou aqui, eles são mártires, estão nos graus mais elevados do paraíso, nós estamos indo lá por nós mesmos, para limpar o que tem dentro de nós aqui. Ain al-hub, ain al-qalb, ain al-iman. Hal nahnu mat joa. Cadê o nosso amor? Cadê o coração? Cadê a nossa fé? Aqui dentro a gente morreu já, gente. Será que a gente está morto e não percebeu? Subhanallah. Inshallah, gente, amanhã vamos sair todos juntos daqui. Por favor, gente. É pelos nossos irmãos, é pela justiça, é pela fé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.